Olá, pessoas que me assistem! Hoje eu vim aqui relembrar alguns filmes de vampiros que talvez vocês já tenham assistido, talvez não, mas o intuito desse vídeo é mostrar que nem todo vampiro usa capa, dorme no caixão e brilha no sol. Alguns desses filmes que eu vou falar aqui já passaram no cinema em casa e na sessão da tarde, então por aí vocês já vão ter uma noção de que tipo de filme que eu vou falar aqui, né? Então se você gosta desse tipo de assunto e desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. O primeiro filme que eu vou falar aqui é o Procura-se Rapaz Virgem, e o personagem principal é interpretado por ninguém mais, ninguém menos que Jim Carrey. Bom, e a história é a seguinte. Tem uma condessa vampira de mais de 400 anos e ela mora numa casa toda luxuosa, cheia de vampiros também, e eles precisam de sangue para se alimentar, obviamente como todos os vampiros, só que eles precisam de sangue de pessoas virgens, e isso era uma coisa um pouco difícil de encontrar lá. E olha que esse filme é de 1985, então se naquela época já era difícil encontrar gente virgem, imagina se fosse hoje, né? Então eis que aparece o personagem do Jim Carrey, que é um virgão, que tá toda a vida tentando transar com a namorada dele, mas sem muito sucesso, e nesse meio tempo ele conhece essa condessa que tenta seduzir ele pra tentar morder ele, né? E aí o resto do filme eu não vou contar, se vocês não assistiram ainda, procurem aí, que é um filme estranho, porém legal, e na verdade é um filme de comédia. Eu admito que gosto desse filme, e se você já assistiu, comenta aqui embaixo o que você achou, e se não assistiu, comenta também. O próximo filme que eu vou falar aqui se chama Um Drink no Inferno. Provavelmente você já conhece, porque é um filme bem conhecido, e ele já se tornou até uma espécie de filme cult, por ter sido escrito e interpretado também pelo próprio Tarantino. Esse filme conta a história de dois caras que são irmãos, e eles são super vida louca, são assassinos na verdade, e aí eles saem matando um monte de gente e acabam sequestrando uma família que é um homem com 2 filhos, e eles fazem de tudo para esse cara levar ele lá pro México, porque eles querem ir para uma espécie de bar de motoqueiro, de caminhoneiro, desses que vocês costumam ver nos filmes, esses bares de beira da estrada. Só que era um bar, na verdade, que era meio que um prostíbulo, e é cheio das tchutchuquinhas lá sensualizando, rebolando e fazendo strip. Só que aí, quando eles chegam lá, depois de tomar umas biritinhas, eles acabam descobrindo que todos os funcionários daquele lugar são vampiros, são monstros bem estranhos, e aí eles começam uma matança, enfim. É um filme bem legal, eu gosto de assistir esse tipo de filme, um filme meio trash. E se você não assistiu, procura aí, acho que no Netflix tem esse filme. Se você já assistiu, deixa aqui nos comentários também, que eu quero saber a sua opinião. Bom, o próximo filme aqui da minha lista se chama Mamãe Saiu com um Vampiro. Tipo, tudo a ver com o filme anterior, né? Não. Esse filme passava muito na sessão da tarde, já assisti algumas vezes lá. É um filme mais voltado para crianças, adolescentes, enfim. E ele conta a história de uma família que, na verdade, os pais são separados e aí tem os filhos que moram com a mãe. Só que essa mãe já tá meio estressada e aí ela resolve colocar os filhos de castigo. Só que esse castigo veio numa má hora, porque eles tinham um compromisso aí, a menina queria sair com o namoradinho, o menino queria, acho que ir no cinema, alguma coisa do tipo. E aí eles resolvem procurar alguém pra sair com a mãe deles, né? Resolvem armar aí um encontro. E aí, como naquela época não tinha Tinder, né? Porque esse filme é bem velho também, então eles resolvem ir pras páginas lá de classificados do jornal e acabam encontrando o anúncio de um cara que depois eles acabam descobrindo que o cara é um vampiro. E aí a história depois vocês já sabem, né? Aquela coisa de sessão da tarde, turminha do barulho aprontando altas confusões e por aí vai. Próximo filme da lista, assim como o anterior, e assim como o próximo que vai vir, é um filme que passava na sessão da tarde. Na verdade, esse filme que eu vou falar agora eu já assisti no cinema em casa também. Pra quem não sabe, o cinema em casa é no SBT. E eu tô falando do filme da Buffy, a Caça-Vampiros. Esse filme conta a história dessa adolescente que se chamava Buffy, e ela começa a ter uns sonhos muito loucos e tal. E aí, de repente, aparece um cara na vida dela e fala que ela foi a escolhida pra caçar nos vampiros e pra matar esses vampiros que estavam meio que atormentando a cidade dela e tal. Então ele começa a fazer um treinamento com ela, já que ela é escolhida, né?
E esse filme me marcou muito ali na infância, um pouco na adolescência também. Sempre que eu via esse filme, eu já ficava com vontade de aprender aqueles triplo mortal carpado que ela dava no filme. Já me dava vontade de sair pegando estaca, enfiando em todo mundo. Mas enfim, era um filme bem legal, assisti muitas vezes. Provavelmente vocês já assistiram. Tinha o seriado da Buffy também, mas esse eu não gostava muito de assistir, gostava mesmo era do filme. E agora, pra fechar minha lista de filmes de vampiros, Garotos Perdidos, que na minha opinião é o melhor filme de vampiro da Sessão da Tarde. Aliás, acho que é um dos meus filmes preferidos da Sessão da Tarde. E pra quem não lembra, esse filme é aquele filme cheio de vampiro descolado, andando de jaqueta de couro, com seus cabelinhos de Chitãozinho e Chororó. Um dos vampiros desse filme é interpretado por aquele ator que eu não vou pronunciar o nome dele porque eu tenho medo de falar errado, mas vocês já devem ter visto ele naquele seriado 24 Horas. Sim, o Jack Bauer. Bom, a história do filme basicamente é uma família que vai morar nessa cidade que tá infestada de vampiros, eles não sabiam disso, e aí tem um carinha lá que se apaixona por uma menina que é namorada de um desses vampiros. Depois também tem dois irmãos adolescentes que se dizem caçadores de vampiros, que são os irmãos Frog. Eles trabalham numa loja de revistas em quadrinho e tal, e eles ficam dando dicas pros meninos lá pra caçar esses vampiros. É um filme super conhecido, ainda assim tem gente que ousa dizer que nunca assistiu. E pra você que gosta de Sessão da Tarde e podcasts, fica aqui a minha dica. Eu te convido a ouvir o podcast que se chama Popcast. Eles me convidaram para fazer uma participação e falar justamente desse filme, que é o Garotos Perdidos. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Acessem lá para ouvir o que a gente tem a falar desse filme e também para reviver ainda mais esse sentimento de nostalgia e lembrar desse filme que marcou a Sessão da Tarde. E essa foi a minha lista de filmes de vampiros. Óbvio que eu não citei um monte de filmes de vampiros, mas essa parte eu vou deixar pra vocês, por isso eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual é o filme que eu deixei de falar que vocês gostam, ou qual desses filmes da minha lista vocês já assistiram, não assistiram, enfim. Comentem que eu quero saber. Bom, eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima!